todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. Professor Wilson com vocês. Eu não gosto muito daquela aula de educação digital que eu estou ensinando papagaios, ou seja, repete aí o que eu faço. Precisa explicar alguma coisa sobre eletricidade, né? Quando a gente vai falar de programação, por exemplo, quando a gente vai falar como funciona tudo aquilo, a gente precisa conhecer um pouco de eletricidade. Mas é lógico, a gente precisa entender o básico, mínimo. Eu não preciso entender tudo. Eu não preciso ir para o ensino médio estando no 7º ou no 8º ano. Vamos entender um pouquinho então essa eletricidade, como isso acontece. Eu tenho uma pilha e eu tenho a tomada. Ambos são responsáveis por iniciar um circuito que, ao seu final, deve produzir um efeito através da eletricidade. Esse efeito é produzido diferentemente em um lugar e em outro. Nós vamos começar da tomada, para a gente entender o básico de onde vem essa eletricidade que a gente recebe em nossas casas. Então nós vamos começar da tomada. A gente não pode falar que a tomada é exatamente o gerador, a gente vai falar que é o gerador, mas não é lá exatamente, não é onde se origina. Mas aí que tá, né? Eu precisei pesquisar muito, eu precisei retomar muita coisa que eu havia estudado há muito tempo atrás. Mas aí eu falei, vamos tentar explicar para eles de uma maneira mais simples possível, né? Você começa a pensar e começa a pesquisar. Não, de onde vem então? Se não é da tomada a origem, vem dos fios. Também não, os fios conduzem, né? Eles são os condutores. Pois é, gente, o gerador, ele fica nas usinas. No caso do Brasil, a maior parte é gerada em usinas hidrelétricas. Mas eu queria saber mais, como isso acontece. Então na pesquisa eu descobri enrolados de fios, ímãs, podem gerar um impulso necessário para que os elétrons vão num caminho ordenado. Aí complicou, né? Porque o elétrons, o que é elétron, né? Ah, professor, eu entendi. Elétrons, eletricidade. Aí tá chegando lá. Então, para isso, vocês precisam saber que toda a matéria é constituída por pequenas partículas que são denominadas átomos. Durante muito tempo, se pensou que os átomos eram as menores partículas existentes. Mas de experiência em experiência, vai daqui, vai dali, experimento daqui e teoriza daqui. Os cientistas descobriram que o próprio átomo ele é formado por partículas menores ainda, que nós chamamos de subatômicas. Quais seriam essas partículas? Essas partículas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ah, professor, chegamos no elétron, legal, beleza, mas calma que tem mais coisas ainda. Aí, configurou-se um modelo, né? Como é que são essas partículas dentro do átomo? Então essas partículas, prótons e nêutrons, ficam num núcleo condensados e os elétrons ficam girando em torno desse núcleo. Não sei mais coisas ainda. Que esse átomo, essas cargas subatômicas, elas tinham comportamento elétrico. No caso, os elétrons têm um comportamento negativo e os prótons positivo. E os nêutrons, professor? Os nêutrons, como o próprio nome diz, é neutro. Professor, se tem comportamento elétrico, por que a gente não toma choque quando a gente encosta, por exemplo, na parede? Já que toda a matéria é constituída por essas pequenas partículas que nós não vemos, e dentro dessas partículas tem cargas elétricas, por que a gente não toma choque? É simples. Porque dentro do átomo, os elétrons e os prótons, eles estão na mesma quantidade. Então isso provoca uma neutralidade, ou seja, ele fica eletricamente neutro, o que faz com que a gente não tome choque. Mas é muito importante vocês saberem daqui por diante também que essas cargas têm outro tipo de comportamento. Cargas elétricas iguais, negativo com negativo, por exemplo, elas se repelem, elas se afastam. Positivo com positivo, também. Cargas que são opostas, positivo e negativo, se aproximam. Lembre-se disso.
Uma outra característica importante também é que determinados materiais possuem o que nós chamamos de elétron livre. O elétron livre é um passeador. Ele sai lá de onde ele fica rodando, orbitando em volta do núcleo do átomo, e ele dá um salto para um outro átomo. Ele salta naquele material que ele forma. E aí ele sai do lugar. Professor, aí a gente toma choque. Ainda não, por quê? Porque ele vai para outro átomo. Esse outro átomo também perdeu um elétron. Então, como a tendência é sempre se manter o equilíbrio, mesmo que de forma desordenada, esses elétrons acabam mantendo a neutralidade, ou seja, eles continuam eletricamente neutros. Isso explica porque se eu tocar apenas num fio, eu não vou tomar choque. Eu vou tomar choque a hora que eu tiver um impulso. Pois é, aí a gente começa a chegar no... Aí você vai perguntar, professor, o senhor falou que estudou. Eu estudei mesmo, tá? Então, cadê a eletricidade? Essa eletricidade, da forma que nós conhecemos, ela só vai acontecer no momento em que esses elétrons percorrerem o trajeto de forma ordenada, num determinado sentido. No caso da geração aqui de energia elétrica, de eletricidade da tomada, o que acontece? Esses caras eram gênios mesmo, né? O que eles descobriram também nessa época? Porque no começo eu disse para vocês, né, que fui atrás até de enrolado de fios e ímãs. O enrolado de fios a gente consegue entender com facilidade, né, porque eles são condutores. Agora os ímãs, imaginem o seguinte, os ímãs têm o mesmo comportamento, só que eles têm polos, norte e sul. Se eu colocar polo norte com polo norte, eles se repelem, eles se afastam. Se eu colocar polo sul com polo norte, eles se aproximam. Então os ímãs, vamos identificar agora o polo norte como positivo e polo sul como negativo. Então os caras começaram a fazer alguns experimentos. Eles giravam um ímã, e toda vez, o ímã próximo desse enrolado de fios. E toda vez que o polo norte se aproximava do fio, as cargas negativas corriam no sentido do polo norte, porque lá era positivo, então negativo que é positivo, que é o contrário. Quando chegava o polo sul próximo do fio, esses mesmos elétrons iam no sentido contrário, ou seja, eles se afastavam, porque era negativo com negativo se afastava. E não é que os caras descobriram a tensão e a corrente alternadas, a possibilidade de gerar tensão, de gerar uma corrente através do movimento dos ímãs próximos desses fios. E aí é por isso que essa tensão e essa corrente, como ela muda de sentido e ela vai e volta, ela é chamada de tensão ou corrente alternadas. Vai e volta, ela alterna o seu sentido. Mas por enquanto eu ainda só estou no impulso, tá, gente? Eu ainda não cheguei na corrente. Tanto que se eu colocar aqui essa tomada com fio, eu ainda vou ter, através desse aparelho eu consigo medir isso, né? Eu vou ter aqui um fio fase desse lado e do outro lado vocês vão perceber que não acontece nada, não acende nenhuma luzinha. Significa que aqui é o neutro, que nós chamamos o neutro da tomada, né? Do fio que chega até a tomada. Então não está acontecendo nada ainda. Para acontecer alguma coisa, eu tenho que fechar o circuito. Agora vamos entender isso, né? Eu tenho aqui um polo da tomada que tem um potencial dos elétrons passearem para o outro lado muito grande, porque negativo com positivo, os elétrons vão caminhar para o positivo, mas eu preciso fechar esse circuito. Então, para que esses elétrons passem de maneira ordenada. Então, vamos colocar uma lâmpada aqui. Pronto, coloquei a lâmpada. Agora sim, na hora que eu acender aqui, eu vou ter um circuito fechado. Os elétrons terão passagem, mas lembre-se, aqui da tomada é alternada. Os elétrons vão e voltam, só que eles vão numa velocidade tão grande
e essa velocidade nós chamamos de hertz. O ciclo é tão grande que chega a 60 vezes por segundo. Eu falei por segundo, não por minuto. Por isso que nós não vemos a lâmpada, por exemplo, piscando. Então aí sim, no momento em que eu fechar esse circuito, eu vou ter aqui no meio do caminho uma lâmpada que inclusive vai oferecer resistência à corrente. Então vamos lá. Eu primeiro tenho a tensão, que é uma diferença de potencial elétrico, ou melhor, primeiro eu tenho um impulso, que é chamado de força eletromotriz, que veio lá da hidrelétrica. Depois disso, eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, por sua vez, vai passar por um receptor que vai oferecer uma determinada resistência, e essa resistência vai dissipar uma determinada potência de movimento ou de calor, que ela é medida em watts. Então nós temos tensão medida em volts, nós temos potência em watts e corrente em amperes. Lembram-se disso, são as três medidas que nós temos. Dito isso, nós sabemos agora como é que funciona aqui a corrente e a tensão alternadas que a gente recebe nas nossas tomadas. No próximo, a gente vai ficar com a questão da contínua, talvez um complemento dessa daqui. Então, desde já eu agradeço, né? Vamos rever o conteúdo, o material que vai ser disponibilizado para os alunos. E até a próxima. Beleza?